Boa noite, igreja. Boa noite. Então, o tema que nós iremos falar hoje é sobre coisas que sugam a nossa energia, distrações que nos fazem perder o foco e a mudança de mentalidade que devemos ter diante dessas situações. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem em 1 Samuel, capítulo 1. Amém? Então, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, filho de Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, nós vemos mais à frente, no versículo 20... E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então, gente, Ana foi uma mulher que passou por essa situação que descreve o nosso tema. Né? A gente pode observar que tinham coisas na vida dela que sugavam a sua energia. Por exemplo, a Penina. E ela se desviou do foco, e a situação só mudou quando houve uma mudança de mentalidade na vida dela. A Penina provocava e irritava e zombava da Ana. Ela tirava de Ana as suas energias e o seu ânimo. E a palavra diz que Ana chorava, não comia e que estava mal o seu coração. Quantas vezes nós permitimos que pessoas ou situações façam isso conosco? Quantas vezes nós temos nossas energias sugadas, ficamos mal emocional e fisicamente, porque nos deixamos ser desviados do foco? No versículo 7, a gente lê que sempre, toda vez que Ana ia à casa do Senhor, quando ela ia ofertar, quando ela ia sacrificar, a Penina irritava ela. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: sempre tem uma Penina. Sempre tem uma Penina. E qual a consequência disso? A Ana chorava, ficava mal e não comia. Então, a gente consegue ver nessa palavra que é claro que a Ana tinha um problema. Qual era o problema dela? Ela queria ter um filho, mas ela era estéril. Então, naquela época, a gente tem que entender que era muito importante para uma mulher ter um filho. Por quê? Porque o valor da mulher era praticamente medido pelos filhos que ela tinha, pela quantidade de filhos que tinha, e se era um filho homem ou não. Porque antigamente era o filho homem que levaria o nome de seu pai adiante, que levaria o negócio de seu pai, a família adiante. Então, a mulher, ela servia praticamente, naquela época, para ter filhos. E a Ana não tinha. E ela ainda tinha que conviver diariamente com a Penina, a outra esposa do marido dela, que tinha filhos e filhas. Então, imaginem a situação de Ana. Apesar de ser uma mulher que verdadeiramente era amada pelo seu marido, ela não tinha filhos. Então, o que acontecia? No momento que ela podia mudar essa situação, que era no momento que eles iam, ano após ano, ou seja, quanto tempo Ana perdeu com a atitude dela? Ano após ano, eles iam adorar e sacrificar ao Senhor, e ela, ao invés de conseguir adorar e sacrificar a Ele e orar, ela se deixava levar pela Penina, se deixava distrair e chorava e não comia e não conseguia se concentrar naquilo ali.
Então, a gente vê a partir do versículo 9 que ela se levanta, ela ora, chora, faz um voto com o Senhor e persevera em oração. Depois o sacerdote ali libera a palavra sobre a vida dela e ela sai, come e não era mais triste o seu semblante. O que isso nos mostra na atitude de Ana? Uma mudança de mentalidade. O que a gente lê em Romanos 12, versículo 2? E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, nós precisamos ter mudança de mentalidade. Quantos anos ela não desperdiçou com a mesma atitude, com o mesmo comportamento? A palavra diz que ela se queixava e ela chorava e não mudava a sua mentalidade. Quanto tempo nós não desperdiçamos olhando as circunstâncias e nos deixando levar pelo que o mundo diz sobre nós, pelo que as peninas à nossa volta dizem sobre nós. A gente não tem que dar ouvidos ao que o mundo diz sobre nós, a gente tem que dar ouvidos ao que a palavra do Senhor, ao que os céus dizem sobre nós, ao que Deus diz sobre nós. Não perca o foco e tenha uma renovação da sua mentalidade. Se você tem um problema, fale diretamente com a única pessoa que pode resolvê-lo, que é o Senhor. Então, não desperdice tempo e energia com as peninas à sua volta, porque a única coisa que elas querem fazer é sugar as suas energias e te tirar do foco. Então, que possamos não desviar os olhos do nosso alvo, que é Jesus, e que não sejamos abalados pelas circunstâncias à nossa volta. Lute as suas guerras orando e adorando ao Senhor. Não tem aquele louvor? É assim que eu luto minhas guerras. Então, lute suas guerras louvando e adorando. Não perca tempo olhando para as circunstâncias, porque as circunstâncias não são o que o Senhor diz sobre você. Nós, com os jovens, a gente enfrenta muito essas coisas. Pessoas dizem, você é uma faculdade pública, você é um médico, você é um advogado. Mas não escute o que as peninas, o que o mundo diz sobre você. O que importa é o que o Senhor diz sobre a sua vida. Então, eu oro para que você saia daqui essa noite com isso no seu coração. Não se deixe abalar pelas circunstâncias, não se deixe abalar pelas peninas à sua volta. Transforme a sua mentalidade, o seu modo de agir e prossiga para o alvo. Amém?